Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui na tua presença para te adorar, Senhor, para engrandecer o teu nome, exaltar, ó Deus querido, a tua presença. Nós estamos aqui, Jesus, porque nada e ninguém pode nos separar mais do teu amor e da tua graça. Nada e ninguém mais pode, ó Pai querido. Nada e ninguém, estamos em ti e nos achegamos a ti, Jesus. Graça e paz, quero cumprimentar a igreja do Senhor nesta noite, porque a bondade e misericórdia tem nos seguido a cada dia. Ela tem se renovado porque grande é a sua fidelidade para com o seu povo. Graças damos a Deus pela oportunidade que temos, mesmo diante dos tempos de dificuldade, temos um canal para anunciarmos as bênçãos do Senhor, dizer que Ele é Deus, não importa a situação ou circunstância, o Senhor, o Deus de Israel, Ele é o teu Deus, aquele que te guarda, aquele que te guia, aquele que te sustenta com a sua destra fiel. Este tempo que o Senhor tem preparado para nós, um novo tempo, e este mês iniciamos a temática para que tenham vida, e vida em Cristo Jesus, não a vida volúvel, não a vida passageira, não
a vida superficial que o mundo tem oferecido, mas a vida eterna que é em Jesus Cristo, nosso Senhor. E tenho certeza que será um tempo maravilhoso de manifestação da glória de Deus na vida do seu povo. E junto com este tempo nós celebramos o aniversário da Igreja Metodista aqui no Jardim Casqueiro, né, uma igreja que nasceu no coração de Deus para este bairro, para que aqui a sua palavra seja pregada com poder, com autoridade, mas principalmente com um grande amor pelo nome do Senhor, para com cada vida neste lugar. Quero agradecer a Deus por este povo aqui levantado por Deus, para ser voz do Senhor, para anunciar as bênçãos do Senhor para cada um e cada uma. Por isso, povo metodista no Jardim Casqueiro, sejam acolhidos, sejam abraçados, com motivo de grande alegria e gratidão, e tenham a oportunidade nesta noite de estar diante de vocês, trazendo essa manifestação do Senhor que tem honrado a cada vida, o Senhor que tem tido grande alegria para com o empenho de cada um no desenvolvimento do seu ministério, mas principalmente porque amam o Senhor. Amém? Um texto que nós costumamos usar, principalmente em tempos de aniversário, é o texto de 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. 1 Samuel 7, 12 diz assim: Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs em Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou ao Senhor. Ebenezer é pedra de ajuda. Ebenezer foi um memorial que ajudou os israelitas contra os filisteus. E que possamos dizer, Ebenezer, o Senhor aqui, Ele é pedra de ajuda, porque o Senhor tem nos ajudado a vencer todas as dificuldades que têm se levantado contra nós. E por isso nós podemos louvar, bendizer, exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque para Deus não há nada demasiadamente difícil. Amém? Vamos orar e em seguida nós continuamos adorando ao Senhor com cânticos. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, permanecemos firmes, inabalados, mesmo, Pai, que circunstâncias vêm, mesmo, Pai, que situações se levantam diante de nós, mas nós cremos num Deus que é acima de tudo isso. Por isso, Pai, nós podemos vencer cada uma das dificuldades, Senhor, porque sabemos que as aflições deste mundo não podem se comparar com a glória que o Senhor tem reservado para cada um daqueles que o temem, para cada um daqueles que permanecem em Ti. Por isso, Senhor Deus, que o nosso maior esforço, o nosso maior trabalho seja permanecer em Ti, porque permanecendo em Ti, sabemos, Pai, que o fruto do nosso trabalho não é vão. Sabemos, Pai, que quando permanecemos em Ti, nós produzimos frutos dignos de arrependimento, sabendo, Deus, que permanecendo em Ti, nós temos vida, vida plena, vida em abundância. Por isso, Pai, saúda o Teu povo neste lugar, que se reúne para dizer que o Senhor é Deus, e aqueles que estão em casa, nos acompanhando nessa transmissão, também possam declarar em alto e bom som, só o Senhor é Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Por isso nós permanecemos firmes, inabaláveis, porque a nossa fé está na rocha, e essa rocha é Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Aleluias, amém e amém. Sei que tem mais. Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor
esse? Que amor é esse? Que eu não entendo. Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que eu não entendo, que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Leva-me ao primeiro amor, onde tudo começou, Senhor. Leva-me ao primeiro amor, onde tudo começou, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim ao teu chamado, Deus. Eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim às tuas promessas, Deus. Eu digo sim. Como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar. Toma o teu lugar, como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar, Senhor, como na primeira vez, Senhor. Toma o teu lugar, oh vem, oh vem, oh vem me envolver com teu amor, oh vem, Senhor, oh vem com seu Espírito, ó Pai, nessa noite, ó Deus, vem me envolver. Entrar, Senhor, no coração de cada um, Deus. Oh, vem, oh, vem, oh, vem me envolver com teu amor, que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Leva-nos, ó Deus, ao teu encontro. Leva-nos, Senhor, ao teu chamado. Leva-nos aos teus braços de amor, ó Pai. Porque é onde nós queremos estar, é onde nós queremos estar todos os dias, em teus braços, Pai. Sendo tocados, ó Pai querido, como na primeira vez. Então, Senhor, restaure este amor em nossos corações. Move, ó Deus, em nossos corações, desta forma, Jesus.
Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me conte em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que seu amor, ele é pra mim. Sim, Deus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. Na cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele.
sustentar. Tudo que há em mim, tudo, Deus, tudo que há em mim, tudo que há em nós será sustentado pelo Senhor. Mesmo que tudo ao nosso redor desmorone, mesmo que tudo ao nosso redor esteja caindo, o Senhor irá nos sustentar, o Senhor irá nos mover, o Senhor irá fazer tudo novo, ó Pai. Mesmo que tudo caia, mesmo que a gente ande no vale, mesmo onde nós estivermos no maior deserto, no mais profundo abismo, o Senhor, ó Pai, fará algo novo. O Senhor se levantará, ó Deus, e olhará para nós, estenderá a sua mão e abrirá os céus em nosso favor, porque esse é o seu amor e esse é o seu plano para nós. Que estejamos em Ti, que estejamos ligados ao Senhor em todo tempo, ó Pai. Deus, o Espírito Santo dele está indo visitar você nessa noite. Você crê nisso? Vem me visitar hoje aqui. Declare. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Chame Ele aí. Não quero viver algo novo. Sim, eu quero, Deus. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Você também quer? Vem me visitar hoje aqui. Sim, Deus, esperamos por Ti, Pai. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Declare. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Declara assim, ó, eu quero viver algo novo. Você também quer? Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Sim, eu quero, Deus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce
invadir, ó Deus, com o seu amor. Como diz todos os cantos, como na primeira vez. Porque tem tudo a ver com o Senhor, ó Deus. Por isso enche-nos novamente. Faz arder e aquecer o nosso coração com a tua presença. Vem com teu fogo, vem nos tocar, vem nos abraçar, vem nos levar a um nível maior de intimidade contigo, ó Deus. Vem mover em nossos corações. Vem trazer à luz, ó Deus, a tua clareza, do teu Espírito, do teu propósito para as nossas vidas nesses dias. Enche os nossos corações de amor, ó Deus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia os nossos corações, Deus. Santo é o teu nome, Deus. Amém. O Espírito Santo é vida de Deus em nós. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, esse tem a vida. Meu irmão e minha irmã, quero te convidar para que abramos as nossas Bíblias, a palavra do Senhor que está na primeira carta de João, capítulo 5, os versos de 11 a 13. 1 João 5, de 11 a 13. E diz assim a palavra do Senhor: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Como eu disse na abertura do culto, esse mês, este domingo, nós abrimos a temática para que tenham vida. Entendo que é um tempo precioso para que nós possamos não somente compreender o nosso lugar em Deus, como ministrado no mês passado, quando clamamos Abba, nós buscamos o nosso lugar em Deus e quebramos o paradigma de uma relação serviçal, de uma relação funcional com Deus, mas uma relação de filhos e filhas. E é esta relação que o Pai quer ter conosco, uma relação entre pais e filhos, uma relação franca, uma relação sincera e Amém. Então, como eu estava dizendo, que nós não podemos nos esquecer de qual é o nosso lugar em Deus e qual o lugar que Deus ocupa nas nossas vidas, para que nós não possamos errar contra o Senhor. E quando trazemos essa temática para que tenham vida, irmãos e irmãs, é compreendermos qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Em João 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A saber, todos os que creem no seu nome. Então você não é desafiado, você não é levado a acreditar naquilo que eu falo, naquilo que o discipulador fala, naquilo que você ouve nas lives, nos cultos, mas acreditar naquilo que vem da parte de Deus, e nós apenas como interlocutores do Senhor. E muitas vezes nós também corremos nesse erro de acreditar ou não na palavra, dependendo da pessoa de quem ela vem. E nós vimos na palavra de Deus que o Senhor, ele usou uma mula para advertir um profeta. E quantas vezes nós fazemos isso, nós atrelamos a palavra do Senhor com aquele que está trazendo essa palavra. Se aquela pessoa é credenciada ou não. O que importa, meu irmão e minha irmã, é a mensagem, é o ensino que aquela palavra está trazendo para mim e para você.
Quantas vezes nós ouvimos, andando pelas ruas, ou quando você para no semáforo, vem lá um bêbado, um drogado, ele fala da palavra de Deus, ele recita a Bíblia. Muitas vezes nós ignoramos porque, é um bêbado, é um mendigo que está falando. Não, é o Senhor que está falando através dele. O que importa, meu irmão e minha irmã, é a mensagem que chega aos nossos corações. Quem falou, deixou de falar, pouco importa. Mas a diferença é que essa palavra, ela faz as nossas vidas. E por isso, quando o Senhor, Ele nos chama para que nós possamos buscá-lo em primeiro lugar, buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Além de nós buscarmos este lugar em Deus, nós buscamos, meu irmão e minha irmã, compreender o propósito dele nas nossas vidas. E qual é o propósito maior de Deus na minha e na tua vida? É para que nós tenhamos vida. E que vida é essa? A vida eterna. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, e é um dia bem propício, porque hoje é o dia em que nós celebramos a ceia do Senhor. O texto que nós usamos para embasar essa temática, ele está lá em João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: o Senhor não vem, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra, ela já nos chama para uma primeira reflexão. Faz aí uma breve avaliação da sua vida. Vivemos num tempo difícil, num tempo de crise, esse tempo de pandemia, em que muitas pessoas se encontraram em sérias dificuldades, outras viram nesse tempo de crise a oportunidade também para reverterem o quadro das suas vidas, que enxergaram na crise uma oportunidade para se reerguerem até financeiramente. Muitas empresas fecharam nesse tempo e tantas outras nasceram também nesse tempo, porque cada um olhou a crise de uma maneira diferente. E aqui o texto ele fala que o ladrão ele vem senão a roubar, matar, destruir. E Jesus, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A questão é, meu irmão e minha irmã, quem está querendo dominar a tua vida? Quem está querendo conduzir a tua vida, dar o curso da tua vida? Aquele que quer te extorquir, aquele que quer te sangrar até a tua última gota, aquele que quer roubar a tua paz, roubar a tua alegria. Quantos de nós têm deixado de sorrir nesse tempo? Quantos de nós têm deixado de dormir tranquilamente nesse tempo? Quantos de nós temos deixado de nos relacionar uns com os outros nesse tempo? E quando tivemos a oportunidade de estreitar os nossos relacionamentos, aí, em muitos casos, a situação ficou bastante complicada. Aí, segundo as estatísticas, que nesse período de pandemia, a violência doméstica aumentou absurdamente por conta de estarmos desaprendendo a nos relacionar de uma forma íntima. Desaprendemos a nos relacionar com as nossas limitações, nos relacionar com os nossos caprichos, porque é mais fácil, quando a situação complica no relacionamento, a gente cada um sair para um lado. Mas diante do enfrentamento, aí nós, irmãos e irmãs, nos vimos muitas vezes sem saber o que fazer. E diante desse tempo de dificuldade, quantas pessoas não têm encontrado o seu lugar no mundo? Também esse mês, o mês de setembro, Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Quantas pessoas não têm conseguido ver sentido nas suas vidas e por isso vem o suicídio como a única porta para acabar com o sofrimento. A única coisa que eles querem é parar de sofrer. Por já não ter mais forças, não achar que tem mais condições, não achar que tem mais saída, ele vê a única porta aberta
uma porta que se chama abismo, e esse abismo é o suicídio. E quando falamos de vida, vida plena, vida abundante, de que vida nós estamos falando, meu irmão e minha irmã? Quantos ladrões têm roubado a nossa alegria? Quantos roubadores de vidas têm se levantado no nosso meio? Dentro das nossas próprias casas. E falar sobre vida, vida plena, vida abundante, em tempos de crise, não é uma tarefa fácil. Porque nós lidamos com sentimentos, nós lidamos com a realidade que as pessoas estão passando. Talvez para um é mais fácil do que para outro, e nós temos que respeitar a maneira com que cada um vê o mundo, se relaciona com ele, e como reage diante desse mundo. E eu tenho esperança no Senhor, que essa temática ela nos ajude também a compreender isso. Como vemos falando desde o começo do ano. E os que estão aqui no templo, né, quem teve a curiosidade de olhar nas janelas, as nossas temáticas estão aqui. E relembrando cada uma delas, você vai perceber que elas vão se encontrando durante a nossa caminhada do ano. Para que lá no fim, nós possamos ter a nossa pesca maravilhosa. Diante das crises, diante das dificuldades, como Pedro, diante da frustração de não ter pego nada, e o Senhor lhe deu uma ordem: lança a rede do outro lado. Sobre a tua ordem lançarei a rede. Por isso, meu irmão e minha irmã, mesmo nesse tempo de crise, não desacredite no Senhor que te prometeu. No Senhor que é fiel para cumprir todas as suas promessas. E aqui no texto que nós lemos, em 1 João capítulo 5, versos de 11 a 13, o Novo Testamento ele vai trabalhar a vida em três perspectivas. Uma apenas relacionada ao pensamento grego sobre o que é a vida, e duas são um pouco mais comentadas, e tem uma que assume aí o papel de protagonista. Tá, a primeira perspectiva, ou a primeira relação da vida é a bios. Nós lá na escola estudamos biologia, estudamos o corpo humano, estudamos a vida, as plantas, os seres vivos. Então, quando tratamos da bios como vida, nós tratamos da existência da matéria, e é uma matéria que tem o poder de se reproduzir conforme a sua matriz. Aí nós temos a célula máter, então uma célula que se reproduz a partir da célula mãe, e assim vai constituindo o que nós chamamos de corpo, e aí nós temos a matéria. Então a nossa vida a partir da bios é o nosso significado temporal, quando nós fomos gerados lá desde o óvulo até o dia do nosso sepultamento. Aí é um ciclo que tem início e fim. E nesse tempo da bios, nós buscamos viver de forma saudável, ou pelo menos devíamos, que não é a regra, não tem sido a nossa prática. Por isso, tantas dietas, né, que nós fazemos, tantas restrições, para a gente tentar aí, ficar no prumo, para ver se a gente dura até uns 70, 80, por aí. E a bios está relacionada com essa questão, né, da funcionalidade do nosso organismo, né, a boa funcionalidade do nosso corpo. Mas só que não é sobre essa vida que a palavra de Deus ela vem tratar de uma forma mais específica. Porque cuidar da saúde ou devia ser obrigação de todos nós. E o segundo aspecto que ele vai tratar aqui é o aspecto da vida que é em Jesus Cristo. Que no Novo Testamento nós vamos encontrar a palavra Zoe. Zoe é vida em movimento. Zoe é sentido para existir. Uma planta é uma vida,
Mas só que uma pessoa que não tem atitude, uma pessoa que não é proativa, é uma pessoa que precisa estar sempre empurrada, uma pessoa que não se posiciona, normalmente essa pessoa é taxada como planta, não é? Ai, fulano é uma planta. Por quê? Que é uma pessoa que, por mais que ela suspire, que ela tenha vida, ela não expressa a vida. Quando ela não se posiciona, ela não expressa a vida. E aqui a palavra do Senhor, ela vem nos chamar a atenção sobre o aspecto da vida Zoe. A vida Zoe, como vida em movimento, ela é atitude. Segundo um escritor chamado Champlin, é a vida derivada de Deus, que se torna a possessão daqueles que recebem a vida eterna, a salvação em Jesus Cristo. Portanto, a vida é derivada de Cristo. E quando falamos de vida plena, vida em abundância, nós estamos falando, meu irmão e minha irmã, da vida em Jesus Cristo. Nós não estamos falando da vida saudável apenas quando eu ingiro alimentos naturais, quando eu não tomo refrigerante, quando eu não abuso do sódio, quando eu não abuso do açúcar. Isso é excelente para manter o equilíbrio do meu corpo. Mas também ele não está falando da vida apenas como aquele sentido em que eu estou no mundo, me relaciono com esse mundo, dou respostas a esse mundo. Eu busco nesse mundo prosperidade, eu busco nesse mundo felicidade, eu busco nesse mundo o sentido para a minha existência como indivíduo. E o que a palavra de Deus ele está nos chamando a atenção aqui, não é apenas para a vida no aqui e agora. Porque a vida bios, meu irmão e minha irmã, é uma vida finita. É um ciclo que se fecha. Mas quando falamos da vida Zoe, nós falamos de uma vida que vai além da perspectiva humana, da compreensão do que é a própria vida. E quando nós temos essa compreensão, nós aprendemos a valorizar cada segundo, cada minuto da nossa vida. E como nós fazemos isso? Como nós valorizamos cada minuto, cada segundo da nossa vida? Entregando essa vida a Jesus Cristo. E o que é entregar a vida a Jesus Cristo? É aceitar viver segundo seus princípios e valores. Que o Evangelho, meu irmão e minha irmã, ele antes de tudo, um princípio de valores. Aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não roube mais, aquele mentia que não minta mais. Então ele nos chama a uma conversão. E essa conversão, ele não está falando pura e simplesmente de mudança de comportamento. Esse é um dos grandes problemas, e os especialistas me perdoem, que é uma palavra de leigo, das pessoas que fazem dieta. Como aqui ninguém faz, eu vou falar abertamente. Normalmente as pessoas fazem dieta por quê? Porque elas estão odiando o seu corpo. Se elas fizessem dietas porque elas amassem o seu corpo, ela teria um resultado mais permanente. Porque se eu me amo, eu não vou abusar nisso. Você pode ver. Fez lá a dieta, era para perder 5 quilos, perdeu 6, opa, estou com 1 no lucro. Aí tem o tal do dia do lixo, né? Vai lá e dá abusadinha. Já que eu estou com 1 quilo de crédito, sei lá, um Mac, aí dá aquela compensada. Mas só que a gente fica desesperadamente esperando aquele dia em que a gente pode chutar o balde, não é assim? Mas quando eu me amo, isso passa a fazer parte da minha cultura. Isso passa a fazer parte do meu sentido de vida. Então eu não faço isso, não como aquilo, não bebo aquilo outro. Por quê? Porque eu me amo. E quando nós começarmos a pensar assim, meu irmão e minha irmã, vai mudar em muito o nosso comportamento. Por quê? Porque a mudança ela acontece na mente. A dieta, ela tem que acontecer na mente. Porque não adianta eu fazer dieta se minha mentalidade é uma mentalidade gorda. Assim é a nossa relação com Deus. Então não adianta eu buscar ao Senhor. Essa semana eu assisti
uma live do pastor Cláudio Duarte, e ele falando sobre relacionamento, e aí ele falava assim, quais foram os motivos que te levaram a casar? Ter sexo legalizado, porque não aguenta mais viver com o pai e com a mãe, e assim foi. E ele falava que este relacionamento, ele tem sérios problemas para durar. Porque os motivos que levaram para o casamento, certamente são motivos fracos que vão conseguir sustentar esse casamento. Porque eu estou fazendo essa relação com o casamento, que é assim a nossa relação com Deus. Muitas vezes a nossa relação com Deus, meu irmão e minha irmã, é porque nós adoecemos. Quantas pessoas buscam Deus só para que Ele ponha a mão na sua cabeça, seja curado? Buscamos Deus só no momento que nós estamos desempregados? Buscamos Deus quando nós precisamos de um marido ou de uma esposa? Porque na igreja tem santinho e santinha. Então a motivação pela qual buscamos o Senhor, ela vai dizer qual é o estilo de vida que eu tenho nele. Então por isso que o Evangelho, ele não pode ser um transformador de comportamentos, se ele não for um transformador de mente. Porque quando eu tenho a oportunidade de pecar, porque a minha mente é uma mente renovada no Senhor, eu não peco. Por quê? Porque eu tenho medo de ser castigado, de ir para o mármore do inferno. E nessa mesma live, uma senhora perguntava para ele, pastor, eu já sou divorciada e tal, eu quero me casar com outro homem. E ela falava assim, só que eu tenho um medo. Ele falou, qual é o medo, minha irmã? De ir para o inferno. Falou, por quê? Porque eu sou divorciada. Então ela não está preocupada, meu irmão e minha irmã, de repente reconstruir a sua história, de reconstruir a sua vida, né, a partir de uma nova oportunidade, mas o medo daquela mulher se ela vai para o inferno ou não. E como nós relacionamos com Deus? É porque nós temos medo de ir para o inferno? Como alguns que esperam descansar no seio de Abraão, se vão conseguir ou não. Mas quando nós buscamos Deus, meu irmão e irmã, é porque Ele tem vida plena, vida em abundância, para mim e para você. Uma vida que começa a partir do momento que nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. E uma vida que vai continuar pela eternidade. E essa vida que Jesus Cristo ele tem para oferecer para mim e para você. E se de repente nós ainda não a vivemos, se nós ainda não temos uma compreensão muito clara do que é essa vida, e que nós possamos, quero Deus, neste mês, mas na nossa caminhada de vida, podemos chegar a esta, não a uma conclusão, mas chegar a essa consideração de que a minha vida, ela só é boa quando ela é em Deus. E quando nós participamos da ceia do Senhor, nós, irmãos e irmãs, estamos apontando que nós queremos viver essa vida. E aí João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e vida em abundância. A vida que nós somos desafiados a viver não é apenas ou somente a vida bios, mas a vida zoe. Porque a bios nós podemos até viver sem a dependência de Deus, mas a zoe não tem como. Porque Jesus Cristo, Ele é a porta. Aquele que entrar por Ele, achará a vida. Encontrará pastagens, encontrará descanso. Jesus é a porta das ovelhas. E a chamada para nós é trazermos de novo Jesus Cristo para o centro
Quando eu falo centro do culto, não apenas desse momento que nós estamos vivendo aqui, mas todo o ciclo da nossa vida. Trazemos Jesus Cristo para o centro da nossa vida. Porque Ele é a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa semana eu vi uma postagem no Facebook falando justamente sobre isso, sobre a vida eterna. E aquilo ali me deu um choque, e eu parei, pensei e acabei escrevendo as coisinhas ali. Realmente, como nós somos prepotentes, arrogantes, em achar que nós temos esse poder de salvar vidas. Quando nós assumimos o discipulado como estilo de vida, nós estamos, meu irmão e minha irmã, nos colocando à disposição de Deus, para que nós sejamos canais da manifestação da sua glória. E a partir do momento que as pessoas veem Deus em nós, elas querem ser como nós, mas acontece que essas pessoas, elas não são nossas. De repente, um erro que nós cometemos na nossa caminhada de discipulado é achar que as pessoas são nossas. E o texto que eu postei lá no Facebook, em Evangelho de João, capítulo 1, versos de 35 a 37, se não me engano, que é um texto que eu acho fantástico para exemplificar muito bem isso. Ia João e 2 de seus discípulos ao caminho. E quando João viu a Jesus, apontou para os discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus. Meu irmão, o nosso papel como discipuladores é apresentar Jesus, para que as pessoas queiram Jesus e por fim elas sigam a Jesus. Aí a nossa missão, ela é completa. Aí nós temos êxito no discipulado. Não olharmos a nossa carteira de seguidores, como no Instagram. Há pessoas que ficam nessa neura, de todo momento está olhando lá, 301, 302, 303, 1000. Não é essa a nossa busca, meu irmão e minha irmã. O nosso papel é apresentarmos Jesus Cristo, para que as pessoas o conheçam, o queiram e o sigam. E nós só conseguiremos fazer isso se nós vivemos essa vida Zoe. Se nós temos essa verdadeira compreensão do que é essa vida Zoe. Uma vida que é além das circunstâncias, que é além dos momentos. Uma outra coisa que ele falava sobre a felicidade, falou assim: meu irmão e irmã, se você quer casar para ser feliz, então você desista do seu projeto agora. Porque se o seu casamento for felicidade, no dia que você não tiver mais o casamento, o que vai ser da sua vida? Se o seu filho for aquilo que completa o teu sentido de vida, você não tiver aquele filho, como é que vai ser? Se o teu trabalho é o teu tudo, se você vive para o trabalho, você morre para o trabalho, e você não tendo mais o trabalho, o que será da sua vida? De repente, meu irmão e minha irmã, nós estamos colocando a nossa vida na mão do ladrão e salteador. Nós estamos confiando a nossa vida naquele que tem roubado a nossa alegria, que tem destruído os nossos sonhos, que tem matado a nossa esperança. Mas graças a Deus, porque Ele nos enviou Jesus Cristo, para que nós tenhamos vida, vida em abundância. Vida que eu não posso te dar. Vida que os nossos pais, por mais que nos amam, podem nos dar. Mas uma vida que nós só encontramos em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua graça, bondade e misericórdia. E tem nos permitido, Senhor, recomeçar em Ti. E toda a palavra que nos chega ao coração e provoca inquietação em nós,
é sinal de que ela está provocando transformação. Que nós possamos, Pai, não resistir ao Teu Espírito Santo. Por mais que doa, Senhor, é uma dor momentânea, para que a cura ela seja plena. E quantas vezes, Senhor Deus, vemos buscando remédios para aliviar a dor, e não, Senhor Deus, tratamentos para curar a dor. E continuamos, Senhor, com as nossas vidas pela metade, com meias vidas, meios sentidos. E Jesus Cristo veio para anular tudo aquilo que é meio, tudo aquilo que está obscuro, toda vida pela metade. Por isso, Senhor, que nós possamos encontrar em Ti essa vida que o Senhor tem nos anunciado. E como nós fazemos isso? Buscando a Tua face. Buscando intimidade contigo. Tendo uma vida que agrade o Teu nome. Não apenas, Senhor Deus, nos comportando como bons filhos, mas de fato e de direito sermos esses filhos que o Senhor tem amado. Muitas vezes rebeldes, inquietos, intempestivos, mas que filhos, quando ouvem a sua voz, reconhecem. Quando ouvem a sua voz, eles entendem que há um alguém que cuida de nós, um alguém que trata as nossas feridas, um alguém que nos encoraja diante das dificuldades da vida. Por isso, Senhor, que nós possamos nesta caminhada, durante este mês de aniversário desta igreja, este mês de setembro amarelo de prevenção ao suicídio, que possamos, Pai, levar esta vida a todos aqueles e aquelas que estão querendo abrir mão das suas, entendendo que não tem valor, e que o Senhor possa mostrar a cada um e cada um o quanto são especiais para Ti, o quanto são valorosos para Ti. Por isso que Jesus Cristo abriu mão da sua própria vida, para que nós pudéssemos viver vida em abundância, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Aleluia. Então, os irmãos e irmãs que estão conosco aqui já receberam os elementos da ceia, e você que está nos acompanhando em casa, certo que você separou o suco de uva e o pão para estar celebrando conosco e juntamente com a sua família. Aqui na partida dos elementos, não foi a Kate que preparou? Você me ajuda aqui, tá? Façamos a oração de consagração. Toda a glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo. Concede-nos o Espírito Santo, e por tua infinita bondade, consagre os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do teu abençoado corpo e sangue, para todo sempre. Amém. Façamos a oração de humilde acesso. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com o teu Espírito, e consagres, abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A mesa do Senhor, ela está preparada para todo aquele e aquela que quer decidir viver esta vida Zoe. Não a vida frívola, não a vida superficial, não a vida limitada, não a vida como único sentido o existir, o estar no mundo, o respirar, vida abundante. Quando falamos vida plena, vida abundante, nós estamos falando do plano de salvação de Jesus Cristo para cada um de nós, para que nós possamos herdar o seu reino, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de amor, onde não há mais metades, onde não há mais meias verdades, mas sim onde tudo que se fez novo também se faz pleno, e a gente só encontra isso nele. Comamos e bebamos e sejamos agradecidos. Pai, que este momento que nós estamos vivendo agora, ele é, Senhor Deus, o resultado da nossa espera em Ti. Tempos difíceis se levantaram, tempos difíceis estão indo embora, e o Senhor tem permitido que o seu povo pudesse novamente, claro que não estão todos que gostaríamos, justamente porque amamos os nossos idosos, os nossos pequenos, que eles possam entender que o ato de ficar em casa, por enquanto, ele é um ato de amor, ele é um ato de cuidado, mas que a Tua bênção, Pai, alcance cada um e cada uma que nesta hora estão participando nesse momento nos seus lares, cada um e cada uma que agora estão participando conosco deste momento maravilhoso de comunhão, e que porque, Senhor Deus, nós esperamos em Ti, nós alcançamos, e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam somente a Ti, ó Pai, hoje e para todo sempre. Aleluias. Amém. Amém. Que você possa ter sido grandemente abençoado, abençoada pelo Senhor, neste momento de partilha, neste momento de comunhão. Também incomodado, incomodada pelo Senhor, pela palavra, a fazer essa seguinte reflexão sobre a sua vida, sobre o que você está vivendo, se é de fato e de direito aquilo que você quer viver. Se está bom, esse bom ele pode ficar melhor. E se já está melhor, pode ficar excepcional. E se já é maravilhoso, pode ser eterno no Senhor. Quero agradecer a Deus pela sua companhia nesta transmissão. Quero agradecer a Deus pela tua vida, pela tua casa, pelo que o Senhor fez e continuará fazendo em ti e através de ti. Porque o Senhor tem nos chamado para esta geração, para sermos a sua voz, uma voz que anuncia que há vida, que há esperança, e só vai viver isso quem se abrir para essa vida, para essa esperança. Aquele e aquela que não aceitar que está tudo acabado, que é o fim, que não tem mais jeito. Mas só que isso aí depende da fé de cada um.
porque o Senhor, Ele está de braços abertos a te acolher. O Senhor, Ele está pronto a te acudir, porque Ele é pedra de apoio, Ele é pedra de ajuda. E possamos, meu irmão e minha irmã, ter a nossa esperança no Senhor, porque Ele é o autor e consumador da vida. Então, você que tem nos acompanhado nas nossas transmissões, você tem acompanhado nas nossas transmissões, os nossos cultos serão ao vivo nos domingos, mas durante a semana também, para que você seja notificado. Então se inscreva no canal, ative o sino de notificações, aí que todo vídeo, toda transmissão, toda ministração que nós fizermos, você vai ser notificado e poderá, né, acompanhar e ser abençoado pelo Senhor. Os irmãos e irmãs que estão aqui conosco, quando estiverem saindo, nós vamos abençoar os dízimos e as ofertas. O gasofilácio está lá fora, então no caminho, você já deposita ali a sua oferta. E você que está em casa, que é contribuinte com a nossa igreja, você já sabe também qual é o trâmite. Você entre em contato com a Lilian, que é a nossa tesoureira, e acerte com ela a melhor maneira, ou então deposite na conta. É só entrar em contato com ela que ela te dá todas as orientações, tá bem? Como é de praxe, nós presenteamos uma família com o pão, e quando foi me falado que nós teríamos hoje essa oportunidade de estarmos abençoando a família com o pão, e quando foi me falado, logo me veio uma pessoa. Ela não está aqui conosco, mas é uma pessoa que representa muito a Igreja Metodista na sua nascente aqui nessa cidade, porque nós somos igreja constituída há 9 anos no Casqueiro, mas é uma igreja que você já está aqui mais de 9 anos e você também. E o nome dessa mulher é Valdomira. Eu quero presenteá-la, né, através da vida do seu filho, Cleven. Vem aqui, Cleven, por gentileza. E terá a tarefa, dona Mirinha, de marcar e tomar um café com a senhora. Receba. Nós vamos orar, vou impetrar a bênção. Em seguida nós ouviremos o pós-lúdio. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Deus os abençoe e tenha uma excelente semana. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre ti, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio
Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que seu amor, Ele é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Ouvindo-se pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. Na cruz revela seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Convida-se pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. Na cruz revela seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que as montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. Na cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há